Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre 4 chaves que eu acho que são fundamentais para o seu planejamento neste ano. Nós estamos aproveitando aqui que estamos já no dia... Este vídeo está sendo gravado aqui no dia 20 de janeiro, né? E aqui no início do ano, aliás, desde o finalzinho do ano passado até agora, a gente está ouvindo muito falar sobre planejamento. E claro que vou te ajudar também nesta parte de como fazer um bom planejamento e o que é importante você observar na hora de planejar. Eu jamais vim aqui para te falar o que você deve ou não planejar, porque cada um tem os seus objetivos, né? Tem as suas ambições na vida, seus desejos. E o fato é que a grande parte de nós, por mais que às vezes fracasse, vai aprender da melhor maneira possível, que é vivendo, como não tomar decisões erradas. Então, eu não estou aqui para dizer o que você deve e o que você não deve buscar para a sua vida nesse ano. Não é o objetivo dessa live de hoje. Pelo contrário, eu estou aqui para te dizer que você pode fazer um bom planejamento esse ano e, independente dos desafios, dos objetivos que você definir, das suas metas, te dar um caminho, te dar 4 chaves que vão com certeza te aproximar mais dos seus objetivos e vão te fazer alcançar esses objetivos, que não adianta aproximar e não alcançar, concorda comigo? Então não adianta morrer, aliás, nadar e morrer na praia. Muita gente tem uma resistência na hora que fala de planejamento no início do ano, porque a maioria das pessoas parece que só pensam nisso no início do ano. E a verdade, claro, é que você pode planejar a qualquer momento do ano. Mas eu sempre penso o seguinte, a melhor hora de você planejar algo para a sua vida é o agora. É o momento hoje, é o momento presente. É você não deixar para depois, você não deixar para amanhã, é você fazer o que você deseja fazer de maneira organizada, é planejar aquilo que você quer conquistar. Então, independente se você vai assistir esse vídeo em janeiro, dezembro, em março, em julho, não importa a data. Saiba que o melhor momento para você planejar é o hoje, é o agora, ok? Pessoal, vamos lá. Para muitas pessoas, o planejamento já tem uma certa resistência. Antes de dar essas 4 chaves aqui, eu preciso dizer isso para você e eu quero convidar você, mais uma vez, né, curtir esse vídeo aí, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, não deixe de fazer isso, para você não perder o próximo conteúdo e ajudar também o canal a crescer, nos fazendo com que essa mensagem alcance mais pessoas. Então, e além do mais, não custa nada, você não precisa nem planejar, curtir, comentar e compartilhar, é só fazer, tá legal? Não dói e nem custa algo que pode realmente te dar prejuízo. Pelo contrário, vai trazer ganhos. Bom, brincadeiras à parte, gente. Algumas pessoas já têm um certo receio e uma resistência de fazer planejamento porque algumas vezes elas já fracassaram, mesmo tendo planejado, mesmo tendo se organizado para isso. E a verdade é que planejar não é garantia de que você vai alcançar, mas não significa que você também não vai alcançar, pelo contrário, planejando você aumenta consideravelmente as chances daquele projeto ser concluído. Por exemplo, tem uma pessoa que deseja se casar nesse ano de 2021, ela quer se casar, ou então ela quer fazer uma viagem, quer abrir a sua própria empresa. Ela vai planejar para isso. Significa que vai acontecer? Não significa que você tem garantia 100%. Alguma coisa pode fugir do seu controle e aquilo não acontecer. Só que eu vou te dar algumas chaves que vão te ajudar a permanecer e às vezes um pouquinho mais de estratégia, um pouquinho mais de persistência da sua parte pode fazer toda a diferença para
isso se realizar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que, ainda que você tenha fracassado, não aceite o fracasso como algo comum na sua vida. Tem muitas pessoas que, por terem fracassado uma vez, fracassar novamente pode se tornar aceitável. Então, tem muitas pessoas que elas acham que o fracasso na vida dela, principalmente na área que ela quer tentar de novo, vai falar mais alto. E não vai, porque você estava num nível naquela época, você tinha uma maturidade naquela época, ou a imaturidade sua naquela época, tinham fatores que naquele momento te levaram a fracassar. Mas não é a mesma situação, não é o mesmo cenário agora, nunca é. Principalmente se você já fracassou, você já sabe uma forma de não fazer, você já sabe um caminho e já pode se blindar, se preparar para que aquilo não aconteça de novo, ok? Então, eu quero deixar isso muito forte para você e vamos lá, vamos começar o conteúdo de hoje porque vai valer muito a pena. Eu já tenho alguns outros vídeos no canal sobre isso, mas tem um específico que chama sobre estabelecer metas, né, e objetivos, que vale muito a pena. Ele destrincha para você, né, um mecanismo bem eficiente de como estabelecer metas, o que as suas metas têm que ter, como você deve construir suas metas e objetivos. Pode te ajudar bastante, vale muito a pena você procurar depois lá no nosso canal, tá ok? E, bom, eu vou começar com a primeira chave, que eu acho a mais importante de todas, e sem ela não adianta você fazer o resto. A primeira chave é: tenha objetivos claros e específicos. Seja o mais específico que você puder. Tem pessoas que elas não conseguem alcançar algo, né, significativo na vida delas porque as metas delas são muito abstratas. Então, vamos supor, a pessoa fala assim: eu quero casar. Tá. Significa que você pode casar com qualquer pessoa? Qual que é o critério que você estabeleceu para o seu casamento, para a sua noiva? Tem cara que está solteiro e aí ele fala assim: não, eu quero casar esse ano. Então, aí, para quem está só com o objetivo de casar, não tem mais nenhum critério, qualquer pessoa serve. Ah, mas qualquer pessoa não serve. Ah, então seja mais específico. Como assim? Qual é que é o jeito dela? Qual que é a fisionomia dela? Ah, eu não ligo para isso não. Então qualquer pessoa que vier, tá bom. Ah, não é assim também não. Então seja específico. Tá vendo como que ser específico não é difícil? É você muitas vezes fazer uma pergunta simples, que é, por exemplo, sempre pergunte isso. Por exemplo, eu quero me casar com alguém. Por exemplo, quando você fala por exemplo, você já traz mais clareza. Eu tenho um exemplo, infelizmente, um exemplo triste para poder compartilhar com vocês. O primeiro carro que eu comprei com o meu próprio e suado dinheirinho foi um carro junto com a minha esposa, né? Na época a gente namorava e a gente queria parar de andar a pé, eu também precisava do carro para trabalhar, então eu tinha um teto, né, de um valor para poder comprar um carro, só que os carros que eu podia comprar naquele valor não eram bons. E um dia apareceu uma oportunidade de eu comprar um Uno Mille, né? Um Uno Mille, esqueci o nome do Uno, tem um modelo que é argentino, com modelo argentino, que eu não aconselho que comprem, né? Depois eu vou lembrar, depois vocês me cobram, se você sabe qual carro que é esse. É um carro, na época ele foi lançado em 97, 98, por aí. Acho que foi um dos primeiros carros com injeção eletrônica que a Fiat lançou. E é isso mesmo. Mas eu sei que tinha ele vermelhinho e tinha ele verde, enfim, eu não vou lembrar agora. Mas se você sabe qual que eu estou falando, deixa aí nos comentários qual o Uno que é esse aí. Enfim, nós pegamos uma oportunidade muito boa, só que o meu objetivo naquela época era ter apenas um carro. Eu não especifiquei tanto que tipo de carro que eu queria ter.
Eu só especifiquei o valor, que eu acho que normalmente é isso que limita a gente, não é mesmo? A gente só limita qual é o valor que nós podemos, até qual valor nós podemos dar em tal coisa. Então, o que aparece dentro desse valor, a gente tem que ficar repensando. E o valor não pode ser a única métrica quando você pensa em adquirir algo como, por exemplo, um carro. É importante, mas não pode ser a única coisa. Por quê? O que aconteceu comigo foi que eu comprei um carro e esse carro, por ele estar dentro do preço que eu podia pagar, esse carro deixou a desejar muitas outras coisas. Eu não pesquisei sobre o carro, então tive problema de injeção. Olha, eu apelidei o carro de Maestro. Eu e meu pai apelidamos o carro de Maestro, porque todo dia tinha que fazer um conserto. Ele era viciado em conserto. Então, brincadeiras à parte, mas foi assim, foi uma experiência traumática para mim. Depois disso, até curioso, porque eu nunca ia conseguir vender o carro pelo preço que eu comprei, muito menos pelo preço de tabela, porque o carro estava assim, não tinha condições de eu vender. E eu não sou para vender carro, eu não sou um cara talentoso, né? Trabalhei com vendas a minha vida toda, mas eu sabia a procedência das coisas que eu estava vendendo, sabia muito bem, né, as condições e etc. Esse carro já não, eu não sabia nada a respeito dele, eu só sabia que eu queria ficar livre desse carro. E eu falei assim, eu não posso, e um amigo meu me ofereceu para comprar. Eu falei com ele, não te vendo, porque eu não vou passar problema para frente. Aí ele falou, não, mas eu sei qual que é o problema e tal. Eu falei, gente, eu prefiro perder a oportunidade do que perder o amigo. E não vendi para ele. Curiosamente, no dia do meu casamento, eu bati esse carro. Na verdade, foi uma pessoa atravessou, né, um cruzamento de maneira desrespeitosa, né, errada. E nós batemos e o seguro dela pagou, graças a Deus, o meu preço de tabela. Mas se não fosse isso, eu tinha me lascado. Então, o que eu fiz? Quando eu peguei o valor daquele ressarcimento, né, que o seguro me pagou, aí sim eu fiz um planejamento. Eu tornei mais claro qual era o tipo de carro, tornei mais específico o tipo de carro que eu queria para mim. Eu falei, não, eu quero um carro mais assim, mas pode ser até um Uno mesmo, mas agora eu aprofundei no conhecimento, já sabia muito de mecânica, né, a essa altura, mas eu me aprofundei no conhecimento e falei, agora eu posso escolher. Tanto que eu escolhi um baita carro, né, uma oportunidade também incrível, mas eu já tinha conhecimento e pude também ser mais específico. Então, às vezes, a especificidade vai depender também do seu nível de conhecimento. Por isso que é importante você conhecer mais a respeito daquilo que você quer para a sua vida. Se você quer uma determinada área profissional, procure conhecer mais sobre aquilo. Se você quer algo novo para o seu relacionamento, para a sua família, busque conhecer mais sobre isso. Busque conhecer mais sobre relacionamentos, busque entender mais como funciona o mecanismo. Existe algo que hoje, eu estudando a neuropsicologia, eu entendo que existe estruturas, existe algo que é sistemático. E é por isso que eu faço esse conteúdo, para poder, né, tentar trazer algumas chaves para vocês. Então, torne cada vez mais os seus objetivos claros e específicos. Quanto mais específico, melhor. Né? Se você puder dar até o nome da mulher com quem você quer se casar, se você já é casado, se você puder, né, falar qual que é o nível que você quer. Tem gente que fala assim, eu quero a felicidade no meu casamento. Seja mais específico. Mas como o seu casamento seria melhor para você? Como você ficaria mais feliz no seu casamento? Aí entra aquelas coisas. A pessoa fala, eu gostaria de brigar menos. Eu gostaria que minha esposa me entendesse mais. Eu gostaria de ser mais reconhecido na minha casa, na minha família. Eu gostaria de que meus filhos me admirassem. Eu gostaria que eu fosse respeitado dentro da minha casa. Então, tem coisas que você pode ser mais específico que vão te dar uma clareza de onde você está indo. Não basta você falar assim, eu quero felicidade no meu casamento. Felicidade é muito abstrato. Porque a felicidade, para mim, às vezes eu posso olhar a sua vida e falar assim, nossa,
Como é que você está reclamando se sua vida é tão boa? Por quê? Porque para mim o meu padrão de felicidade é um, para você é outro. Então isso é muito importante, ok? Essa é a primeira chave, grave bem, porque se você falhar nisso aí, as outras vão ficar comprometidas, tá legal? Segunda chave, vamos lá. Segunda chave que é poderosa para poder te garantir um bom planejamento em cima dessas metas claras, desses objetivos específicos que você formulou para você, é que você precisa ter um entendimento de que o seu planejamento ele não é imutável. Isso para mim é muito importante. O dia que eu descobri isso, parece que eu inventei a roda. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz planos e esses planos, na hora que a gente está na prática, vivendo na prática, eles não sobrevivem. Às vezes na primeira batalha a gente já mostrou que o nosso planejamento ele é frágil. Aí o que acontece? A maioria das pessoas abandona o objetivo. Por quê? Porque o planejamento foi para o espaço. Por exemplo, quem o ano passado planejou casar, planejou uma viagem, planejou o crescimento da empresa, em março teve que repensar tudo. Em março, abril, maio, teve que repensar tudo. Só que quando o objetivo que você tem é muito forte, e aí é que tá, você não pode ser, eu não queria usar isso, né? O que eu quero dizer é que você não pode ser fiel ao planejamento, você tem que ser fiel ao propósito. Veja bem, não estou dizendo para você tornar o seu planejamento questionável sempre, não. Eu sei que não é saudável ficar modificando o planejamento, principalmente quando ele é estratégico, mas se você percebe que precisa alterar a rota, você precisa de fazer isso sem medo. Sem medo de falar assim, não, mas eu já pensei que vai ser desse jeito. Eu já planejei as coisas desse jeito. Só que tem coisas óbvias que estão te mostrando que o seu planejamento não vai dar certo, você não vai conseguir ter êxito seguindo por essa rota, por essa estratégia que você criou. Então você tem que ser fiel ao propósito que você tem. O planejamento, você tem que entender que ele pode ser mutável, que você pode mudar se precisar mudar. Então, aquela ideia de que não, eu já defini que vai ser assim, vai ser desse jeito e pronto, acabou. Não faça isso. Não ache que o seu planejamento é imutável. Não se torne escravo daquilo que você planejou. Você tem que ser fiel, mais uma vez, você tem que ser fiel ao seu propósito. E o planejamento você tem que gerenciar. O problema da maioria das pessoas é que elas traçam um plano para elas, traçam uma meta e nesse planejamento que elas colocam, elas acham que a coisa vai acontecer naturalmente. Que o planejamento vai dar certo só porque você planejou. Não é assim. O planejamento ele precisa de gerenciamento. Você vai acompanhando as fases do seu planejamento. O que é planejar? É você entender que para você alcançar o seu objetivo, você vai ter que colocar fases, vai ter que estabelecer as fases da conclusão desse objetivo. Isso é planejamento, não é você falar assim, eu vou acordar todo dia de manhã e eu vou emagrecer. Malhando e comendo bem. Não, você vai ter que definir uma meta no seu, se é emagrecer, né? Normalmente no início do ano todo mundo quer. Se é isso, você tem que estabelecer qual que é o prazo que você tem, quantos quilos você quer perder, quanto você está disposto a passar dentro de uma academia ou então praticando um exercício, uma atividade física. Então, você entender que existem fases nesse planejamento e que se você precisar, você vai ter que mudar, então você vai ter que acompanhar o seu planejamento. Quando você entende isso,
olha, tudo flui de maneira muito mais rápida, muito mais eficaz. E você está sempre atento, você está acompanhando. Ah, não deu certo por esse caminho, então deixa eu tomar uma decisão aqui, deixa eu tomar uma atitude que vai corrigir essa rota e me colocar de novo em chances de concluir esse projeto meu, de alcançar o meu propósito. Tá legal? E essa é a segunda chave que é fundamental para nós. Terceira chave que eu decidi falar aqui é justamente a respeito do seu propósito. Isso tem que ficar muito forte dentro de você. Ele tem que ser inegociável para você. Você tem que tratar como prioridade. Tem que tratar o seu propósito como prioridade para você. Não adianta você falar assim, eu vou fazer determinada coisa e mais uma vez usando o exemplo aqui do emagrecimento. Eu vou emagrecer quando? Esse ano. Não pode ser assim. Porque esse ano tem 12 meses, tem muito tempo e se você não começar agora, você não começa nunca. Então, se você está decidido que aquele ali é o seu propósito, vai lá e faz. Quando me casei, eu e minha esposa, nós tínhamos já 7 anos de namoro. Sabe o que eu descobri? Eu demorei para casar porque eu não tinha aquele propósito como algo prioritário. Eu falava assim, se nesse ano, eu condicionava ele a uma coisa que estava fora do meu controle. Eu falava assim, se nesse ano eu mudar se eu tiver uma oportunidade melhor profissional, financeira, se eu conseguir juntar, aí eu marco o meu casamento. Eu iria estar fazendo isso até hoje. Claro que minha esposa não ia aguentar, ela ia me largar. Mas o dia que eu tornei o meu casamento uma prioridade para mim, ele aconteceu. Mesmo com toda a falta de dinheiro. E quem já casou sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Você colocou uma data e o negócio acontece. Você não sabe às vezes nem como, mas acontece. As portas se abrem porque aquilo ali se tornou a sua prioridade. É o seu objetivo principal. Você sonha com aquilo, você torna aquilo imprescindível para você e você procura as ferramentas que vão te colocar mais perto disso. Então, enquanto o seu propósito ele for questionável, for negociável para você mesmo, ele não vai se cumprir. O dia que você falar assim, olha, ele é inegociável, desse ano não passa. O que você fez? Você ajustou o foco todo para uma só coisa. Eu não estou falando para você ter apenas um objetivo, apenas uma meta nesse ano, mas para tudo que você fazer, e eu até acho que não vale a pena fazer muitas metas, colocar muitos objetivos. É melhor você focar em coisas que vão mudar significativamente você. E é claro, se você puder colocar outros ali estabelecendo prioridades, claro, melhor. Mas não negocie aquilo que você colocou como propósito da sua vida. Não negocie. Sabe o que é isso? Isso é foco. Você vai colocar um foco em cima daquilo. O laser, né, o raio laser, nada mais é do que a conversão de todos os raios para um único ponto. A força daquilo é tão grande, porém, quando você espalha os raios, em testes que já foram feitos, aquilo ali não tem o mesmo efeito. Você consegue cortar uma chapa de ferro com um laser por causa justamente do foco que o laser tem. Se ele não tivesse foco, ele não conseguiria alcançar o objetivo de cortar aquela placa. Então, tudo que eu estou dizendo aqui para você é na tentativa de que você realmente escolha e escolha bem. Que você de verdade, que você tome uma decisão na sua vida e não negocie essa decisão. Que você pense assim, eu a partir de hoje vou buscar isso para minha vida, vou
tornar cada vez mais específico o que eu quero, vou, né, no segundo passo aqui, vou entender que todo planejamento que eu fizer pode ser que precise de um ajuste no meio do caminho. Não significa que você vai ter que mudar tudo, às vezes você vai fazer pequenos ajustes, você vai tirar uma estratégia que não está dando certo, você vai ter que incluir outras e que você vai tornar aquilo inegociável para você, ok? Você não negocia aquilo com ninguém. É aquela pessoa que está tão focada, por exemplo, na dieta, que você pode chegar para ela com um churrasco daquele cara do Dubai que pega o salzinho e faz assim, né? Corta umas carnes lá carnes nobres, aquela coisa toda. Pode chegar alguém com aquele prato e ele fala não. Aqui em Minas, né, tem algumas confeitarias que são muito boas. E assim, pode chegar um melhor bolo, melhor doce que a pessoa não come. Por quê? Porque ela não negocia mais aquele objetivo. Ok? Quarta chave para a gente finalizar essa live com tudo aqui, né? Mais uma vez, se você está ouvindo esse conteúdo, independente se é ao vivo, se é gravado, deixe o seu like e seu comentário, vale muito, muito a pena ler todos os comentários que são deixados. É importante que você se inscreva no canal, deixe seu gostei, né, o seu curtir, e com certeza nós vamos criando aí uma comunidade de heróis, ok? Vamos lá. Quarta e última chave para mim, assim, depois que você estabeleceu os objetivos, ela é tão importante quanto. Né? Eu não vou te dizer que é a mais importante, mas eu vou te falar, ela é essencial. Ela é essencial. É você envolver as pessoas que você ama nesse propósito. E quanto mais parceiros você ganhar nesse mesmo propósito, melhor, melhor. A maioria das pessoas, elas tratam o planejamento como se fosse um evento. Elas viram para todo mundo e falam, olha, a partir de hoje eu vou ter uma nova vida, vou largar meus vícios, a partir de hoje eu vou mudar de vida, vou abrir uma empresa, a partir de hoje eu vou economizar, a partir de hoje eu vou casar, a partir de hoje eu vou juntar dinheiro para poder comprar uma casa, a partir de hoje eu vou comprar, planejar comprar o meu carro e etc. Planejamentos, planos. Só que trata aquilo como um evento. E olha, é muito bom quando você compartilha as suas metas com outras pessoas, porque aquelas pessoas, elas vão te cobrar. Sério, elas vão te cobrar e isso é bom, isso não é ruim não. Quando você fala assim, eu vou emagrecer 10 quilos e você fala isso para as pessoas, no dia que você estiver comendo um biscoito, a pessoa fala assim, mas você não estava fazendo dieta? Então, por mais que a pessoa não tenha nada a ver com a sua vida, você fala assim, vai cuidar da sua vida e tal, ela foi um instrumento bom para te cobrar, te colocar de novo no seu propósito. Então, às vezes não, se comprometer com as pessoas em cima dos seus projetos, fala assim, olha, eu vou esse ano, né, e compartilha o seu propósito. Quando você compartilha isso, você está dizendo o seguinte, agora tem que dar certo. Agora vai ter que dar. E eu ouvi uma frase esses dias que é muito legal. Sabe, uma boa técnica, uma boa estratégia para você emagrecer rapidamente, sabe qual que é? É você correr na rua sem camisa. Isso mesmo. Você corre na rua sem camisa. Você vai passar tanta vergonha que você vai emagrecer rapidinho. Você vai correr atrás de praticar um exercício, de focar na dieta para você emagrecer rápido e depois aparecer com um shape melhor. Brincadeiras à parte, mas isso é uma verdade. Você está expondo para as pessoas uma fragilidade sua que te faz comprometer com você mesmo. Não que você tenha satisfação para dar para os outros, mas você se compromete com você mesmo. Então o que acontece? Algumas pessoas acabam
resumindo a decisão dela num evento onde ela conta para todo mundo. Mas não é no dia que você decidiu que as coisas mudam. É no dia a dia, quando você, todos os dias, você está ali tentando criar uma rotina nova, um hábito novo, você está tentando fazer o seu planejamento dar certo. Então, todos os dias você tem que vender o seu peixe para sua família. Por exemplo, família, olha, não tem ninguém melhor do que esposa, do que filhos para você vender o seu peixe. Você falar todos os dias, olha, eu estou nesse caminho. Seria muito legal se a gente viesse junto. Sinceramente, dá para poder se manter. Eu estou usando muito esse exemplo porque é uma das coisas que eu mais estou estudando, é o que eu mais estou fazendo nos últimos dias, é dieta, né? Então, tem como você fazer dieta num lar onde você chega em casa e tem lá um bolo de cenoura com a cobertura, né, uma ganache de chocolate ali maravilhosa em cima, pão de queijo de Minas, porque do resto do país não serve, tá? De Minas, o legítimo pão de queijo é só Minas que consegue fazer, né? Se você vier para Minas, você vai saber do que eu estou te falando. Você vai comer o pão de queijo em qualquer lugar do país, o daqui não tem jeito, é o melhor, tá? Então isso aí a gente nem discute. Não sei nem para que eu estou falando uma coisa que é óbvia. Então vamos lá. Brincadeiras à parte, gente. Não dá para você concorrer com um avalanche, né? com uma metralhadora contra você todos os dias. Então, ganhe cada vez mais aliados junto com você em cima do seu propósito. Quando você e sua esposa estão no mesmo projeto, não tem nada melhor. Isso não é só na dieta, isso é na vida. Quando você está indo para um lado e a esposa está indo para o outro, sabe o que vocês estão fazendo? É como se vocês estivessem pegando uma corda, cada um num lado e cada um puxando para um lado. Sabe o que você vai fazer? Vira aquele cabo de guerra. Ou um ou o outro vão ganhar. E quando você ganhar, ou se ela ganhar, vocês vão perceber o quanto cansados vocês vão estar. De ter que ficar, sabe, vendendo aquilo ali todos os dias. É muito ruim. É muito ruim, é desgastante. Então, na minha opinião, né, quanto mais parceiros você ganhar em cima dos seus objetivos, dos seus projetos, mais fácil, mais leve o seu propósito vai ficar. Seu planejamento tende a ser mais eficaz, tende a ser mais favorecido quando você ganha parceiros que te ajudam, quando você tem pessoas que estão com o mesmo pensamento. Aí sabe o que vai acontecer? O seu papo vai mudar, os seus pensamentos vão mudar, tudo isso vai ficar cada vez mais nivelado dentro de você, vai ficar cada vez mais frequente dentro de você. E olha, para um hábito ele enraizar na nossa vida, a gente tem que gastar tempo com ele, a gente tem que falar dele, a gente tem que viver aquele hábito, não só a prática, mas a gente tem que viver aquilo ali. É um comportamento que a gente vai desenvolvendo, é um relacionamento com a gente mesmo que nós vamos desenvolvendo, tá legal? Na minha opinião, essas são as 4 chaves mais importantes para quem quer fazer um bom planejamento, principalmente nesse ano, principalmente se você está me ouvindo no início desse ano, onde as pessoas estão mais dispostas, mais motivadas, mas não espere isso não. Se você me ouvir, né, independente da época do ano, saiba que a melhor hora de você começar é agora, de você planejar algo para a sua vida, de traçar, né, metas claras e específicas e ir de encontro ao seu propósito é agora, tá legal? Mas essa é a minha opinião, lógico, eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha, então deixa aí nos comentários, deixa, né, o seu